Fala, queridos, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Queridos, o vídeo de hoje eu queria falar com você a respeito das bênçãos que o Senhor coloca nas nossas mãos. É natural nós ouvirmos falar sobre como lidar com as percas ou como nos comportar com as percas, mas no texto que eu irei mencionar agora, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, é que nós também devemos ter cuidado com as bênçãos das nossas mãos. Nós temos que ter o cuidado e nós temos que aprender a lidar com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Mas antes, eu queria te pedir para se inscrever no canal, curtir, deixar o teu comentário e compartilhar com pelo menos um amigo, para abençoar a vida dele. E o texto que nós vamos ler agora está lá no livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Olha o que diz o texto. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Olha que texto interessante. O povo murmurou contra Moisés porque não tinha o que se alimentar, o que comer. Então Moisés chegou até Deus e Deus deu a solução, que era o maná. Só que Deus está falando: Moisés, eu vou prover todos os dias esse maná. E o povo deve somente recolher aquilo que é necessário para aquele dia. Então Deus já está dando uma garantia de que todos os dias haveria provisão, ou haverá provisão para aquele povo. Porém, o que diz o final do texto é interessante, porque Deus vai dizer: com isso o quê? Com a provisão que eu vou entregar nas mãos do povo, eu vou provar eles, para saber se eles irão ou não seguir as minhas instruções, ou seja, para ver se eles ainda vão continuar ou não sendo obediente àquilo que eu estou ordenando. E aqui eu paro para entender e ver que Deus, ele nos prova não somente quando não temos aquilo que nós pedimos ou aquela provisão que nós precisamos. Aqui eu estou vendo que Deus também nos prova quando estamos com as bênçãos nas mãos, quando estamos com a provisão nas mãos, quando temos aquilo que tanto pedimos para Deus. E a pergunta é: o que você se tornou com aquilo que Deus te deu? Ou o que você fez com aquilo que Deus entregou nas suas mãos? Você continua sendo obediente ao Senhor? Você continua nos caminhos do Senhor? Você continua olhando para o Senhor? Porque é natural, queridos, quando não temos aquilo que pedimos, é natural nós sermos até fiéis ao Senhor, a sermos obedientes ao Senhor. E nós vamos ver isso em vários e vários exemplos no meio da Bíblia. Pessoas que buscaram de Deus algo e foram obedientes a tudo aquilo que o Senhor ordenou. Só que aqui eu estou vendo um perigo. É que quando nós temos a bênção nas mãos, nós somos tentados a agir do jeito que queremos, ou a fazer o que quisermos com aquilo que Deus nos entregou. Quantas pessoas sonhavam em ser algo ou ter algo, e quando obteve, se perdeu no caminho, ou saiu do propósito de Deus porque recebeu uma porção de Deus. E aqui eu estou vendo Deus sendo bem específico: eu vou entregar. Só que à medida que eu entregar, Moisés, eu vou colocar todo o povo à prova, para saber se eles ainda irão ou não seguir as minhas instruções, para saber se eles serão obedientes com as bênçãos nas mãos. Por isso eu digo: cuidado, não somente com as percas. Nós devemos ter cuidado com as percas. Porém, nós devemos vigiar quando temos as bênçãos nas mãos. Porque com as bênçãos nas mãos, nós somos mais tentados a nos afastar do Senhor. Porque, infelizmente, muitas pessoas só querem aquilo que Deus tem para oferecer e não querem o Deus por completo. E o povo aqui murmurou porque não tinham o que comer e Deus proveu.
Deus trouxe providência àquele povo e Deus deu uma garantia: só peguem aquilo que é necessário para o dia, porque eu irei prover todos os dias. Deus tem provisão todos os dias. Só que o problema não é a falta ou a provisão. O problema é quem nós somos ou nos tornamos quando temos a provisão ou quando não. Principalmente quando temos a provisão nas mãos. Quando temos as bênçãos de Deus nas nossas mãos. O que nós vamos fazer? Ou como nós vamos nos comportar? Esse texto aqui, ele abriu a minha mente, abriu o meu coração e me fez entender o que muitas vezes fica escondido. E nós, quando temos as bênçãos nas mãos, para nós já é o suficiente. Só que nós pedimos a Deus para termos a bênção, mas nos esquecemos de pedir o auxílio e a direção de Deus, como nos comportar com essas bênçãos. Então, essa era uma palavra que eu queria trazer para você hoje. Uma palavra simples, mas que eu tenho certeza que abençoou a sua vida. E é extraordinária a forma que Deus fala, porque Deus fala em coisas simples e também em coisas extraordinárias. Só que, infelizmente, muitas pessoas só conseguem ouvir a Deus nas coisas extraordinárias. Mas quando eu olho para a palavra, eu vejo um Deus falando coisas simples, com pessoas simples. Porque esse povo era um povo escravizado, mas um povo que murmurava. Porém, era um povo que Deus também amava e abençoava. E Deus tinha o cuidado de direcionar esse povo pelos lugares corretos aos olhos de Deus. E aqui eu deixo essa mensagem no teu coração. O que você tem se tornado? Ou o que você tem feito com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Guarde isso no teu coração. Reflita nisso todos os dias. Porque eu tenho certeza que mais importante ou maior do que as bênçãos que Deus nos entrega é termos esse Deus conosco todos os dias. O mais importante do que as bênçãos é o dono de cada uma delas. É o provedor de cada uma delas. Então não olhe só para as bênçãos. Olha para aquele que provê tudo na sua vida. Porque se você colocar os seus olhos somente nele, eu te garanto, tudo que ele colocar nas tuas mãos irá multiplicar. E você irá frutificar a 100 por 1. Então guarde o teu coração quando não tiver. Porém, guarde ainda o teu coração quando tiver. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Primeiramente pela tua palavra. Primeiramente pela tua fidelidade. Queremos te agradecer também, Pai, porque tu és bom. E queremos te pedir, Senhor, sabedoria, graça e discernimento, para podermos entender ou sabermos nos comportar, Senhor, com aquilo que o Senhor nos entrega, com aquilo que nos tornamos, com aquelas bênçãos, ó Pai, que tanto pedimos ao Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, para que nós não venhamos olhar só para as bênçãos, mas que possamos olhar para o Senhor acima de qualquer coisa. Pai, assim eu oro, assim eu abençoo essa pessoa que está assistindo. E eu te peço, permanece conosco, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo.